Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. A gente está fazendo uma série de entrevistas, né, com players, com empresas que operam no mercado de saneamento ou que possam auxiliar nesse mercado com produtos, serviços, sistemas, construção, engenharia. É um mercado que, depois do marco legal anunciado, né, assinado no meio do ano passado, ele promete aí uma série de projetos à frente. Já foram feitas 3 leilões no ano passado, no segundo semestre, com grande sucesso, e a gente está trazendo algumas conversas com o mercado sobre esse tema importante, ver o que dá para fazer aí, trocar experiências e falar como é que vislumbra daqui para frente esse setor. Nós estamos agora com Felipe Bastos, que é gerente-geral da RAM Pumpen. Ele é gerente-geral da empresa, como disse, né? Ele tem uma atuação também na área de saneamento, com bombas de água, que é um insumo importante, de grande relevância dentro do sistema de saneamento. Ele vai estar contando um pouco aí sobre o que dá para oferecer esses equipamentos, a relevância desse equipamento, como é que está a evolução dele. Eu queria agradecer a presença do Felipe Bastos e ele já comentasse aí a contribuição efetiva, né, desse equipamento, bomba, né, que parece um nome comum, mas tem muita complexidade e tecnologia. Eu queria já passar para ele comentar com a gente sobre esse produto, esse sistema, que tem uma série de outros itens relacionados a ele. Obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado, Augusto. Bom dia. Legal. Bom, prazer estar com vocês. Espero que eu possa contribuir aí um pouquinho com a nossa área de atuação. Bom, mas o que vocês têm aí no mercado que podem oferecer para esse mercado, para o setor de saneamento, né? As bombas, elas de fato faz parte de um pool de equipamentos aí que são essenciais e fundamentais para qualquer etapa do saneamento, né? Então, se a gente pensar em captação de água, em transporte em massa por meio de transposições, ou na parte de estocagem, a parte de tratamento, a parte de distribuição, a parte de irrigação, coleta de esgoto, tratamento de esgoto para que se devolva à natureza, em qualquer processo de manuseio dos fluidos envolvidos, a bomba está envolvida, né? Então, a gente, no fim, participa de um mercado junto aí com alguns outros equipamentos, mas são o cerne do processo, são fundamentais, e sem as bombas não existiria, né? Não seria possível que se executasse um processo de tratamento de água ou qualquer processo relacionado ao saneamento básico, né? Então, as bombas estão realmente envolvidas em todo o processo produtivo. Agora, especificamente, eu queria que você detalhasse assim, como é que a bomba pode entrar dentro de um sistema. Você citou, né, na parte de tratamento, na parte de esgoto, mas eu queria que você especificasse mais, e até se dá para incluir tecnologia nisso, né, de acompanhamento da bomba. Eu queria que você entrasse um pouco mais em detalhe do que a RAM Pumping pode oferecer, o que ela vê, né, que dá para colocar dentro de um sistema de saneamento. Tá. As bombas, ela tem uma dualidade interessante, né? Por um lado, uma bomba, no nosso caso, bomba centrífuga, né? Que é 80%, 90% do volume de bombas no saneamento. Por um lado, é um equipamento que é quase milenar, né? Mas que ele usa o mesmo princípio mecânico e hidráulico desde quando foi inventado. Mas, por outro lado, tem muita tecnologia recente que tem contribuído para ganhos fenomenais no processo. Então, eu posso citar 3 exemplos aqui, na verdade, né? Acho que um deles, por exemplo, é a parte de simulação por elementos finitos para você chegar numa hidráulica de melhor performance possível para o equipamento desse. Por muito tempo, esse foi um processo empírico, né? Mas o uso de tecnologias com simulações em elementos finitos permitem, hoje em dia, que a gente consiga melhorar substancialmente o rendimento desses equipamentos, né? E dentro de uma companhia de saneamento, uma companhia de água, o consumo de energia para a operação das bombas, por exemplo, é o fator preponderante, é a curva A de gastos dessa companhia. Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar
sensivelmente o rendimento do equipamento desse, que opera 24 horas o ano inteiro, você reduz a pressão em cima da tarifa da população, por exemplo, né? Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é a adoção de monitoramento contínuo, de vibração, de temperatura, de todos os parâmetros operacionais do equipamento. Hoje em dia, é raro você fornecer um equipamento importante, crítico, que não tenha algum tipo de monitoramento preciso para alarmar, para gerar desligamentos do equipamento, para gerar qualquer tipo de sinal que mostre a condição real naquele momento do equipamento. Isso permite que você evite paradas não previstas, né? Obviamente, quando o equipamento desse quebra, pela importância que ele tem no processo, a interrupção de fornecimento, os gastos são muito maiores, fora todo o estresse que é gerado. A partir do momento que você consegue monitorar os parâmetros dele, você consegue prever paradas, você consegue, inclusive, aumentar o tempo de operação sem falhas dele com base nas prevenções que você precisa fazer, né? Isso, como falei, raramente hoje em dia você fornece um equipamento crítico de importância para a produção em massa sem que você monitore as condições. Um outro exemplo é a adoção de mais tecnologia em materiais, né? Então, antigamente só se falava em ferro fundido. Hoje em dia, dependendo da característica de sólidos, da característica corrosiva do material, do fluido bombeado, você pode alterar, melhorar as condições do material que você está trabalhando. Igualmente, você aumenta a vida útil do equipamento, né? São tecnologias que vêm sendo implementadas dentro de um equipamento, que, como eu disse, é quase milenar, que você consegue gerar ganhos muito importantes, altamente sensíveis para as companhias, para as concessionárias, e que, como eu falei, reduzem a pressão na tarifa para o consumidor. O Felipe comentando aí 3 itens importantes que podem ser feitos aí dentro do sistema de saneamento, simulação, que é um fator assim, antes de você fazer, implementar na prática, você já pode medir, né, ver como é que você pode fazer isso da melhor maneira eficiente, né? O outro aspecto é monitoramento. Sem dúvida, o monitoramento ele diminui muito, né, trabalhos de manutenção fora do período, né, fora da determinação do período, né? E o terceiro aspecto também que ele colocou é essa questão de você poder usar hoje vários outros equipamentos não tradicionais, que eram tradicionais no setor e que hoje está mudando, né, para colocar no sistema de bombeamento. É interessante esses 3 aspectos que você citou. E eu acho que isso aí vai de encontro a uma questão importante, que é a energia, né, que é um insumo que gasta-se muito, né? As empresas, companhias, todo mundo hoje está tentando buscar uma solução, né, para se gerar energia. Eu queria que você falasse um pouco mais. Será que a bomba, você consegue, com toda essa tecnologia, de fato, fazer uma economia de energia, né, que é um insumo caro, cada vez mais caro, e que cada um vai ter que cuidar da sua melhor forma possível, né, de gerenciar essa energia? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Legal. Esse, de fato, é um tema macro, é um dos temas mais importantes hoje em qualquer processo de bombeamento. É um recurso escasso, né, altamente escasso e cada vez mais caro. E, obviamente, é sempre repassado depois para o usuário, né? Sim, eu conseguiria te falar, Augusto, que em alguns pequenos incrementos de rendimento na bomba, por exemplo, que você salte 1, 2 pontos percentuais, dependendo do tamanho do equipamento, se ele operar continuamente, você consegue praticamente pagar o equipamento simplesmente com esse ganho de rendimento na casa de 3 ou 4 anos. Às vezes até menos, depende muito do tamanho do equipamento. Tem simulações críticas aí em bombas de captação de porte muito grande, que você paga o equipamento só na redução do consumo de energia em menos de 2 anos, né? Então, de fato, é um fator macro que afeta tarifa, afeta o usuário e afeta o empreiteiro que está fazendo as análises de definição de melhor equipamento para operar, e afeta, obviamente, a concessionária que, no fim, está pagando a conta diretamente. O fato é que, quando a gente passa, principalmente em projetos grandes, equipamentos de alta potência, não dá para se fazer somente uma análise de custo de investimento, de CAPEX, né? A nossa defesa, e a gente tem percebido que as companhias estão começando a olhar um pouco mais para o outro lado, mas a nossa defesa é que se fale de uma análise CAPEX mais OPEX, né? Até para que se justifique um equipamento que, em primeira visão, ele tem um custo mais elevado, porque ele traz mais tecnologia, só que no fim das contas ele se paga, né? E talvez esse seja a grande dificuldade da modalidade atual do negócio dentro do mercado de saneamento,
vinculados às legislações públicas que exigem uma compra basicamente olhando preço, mas que no fim das contas, muitas delas, claro que a gente tem alguns bons exemplos, mas a maioria delas ainda está focada simplesmente em CAPEX, sendo que você colocando isso dentro de uma planilha, alguns casos fazem análise em 5 anos, é muito fácil comprovar que um equipamento de mais tecnologia, no fim ele gera um ganho de receita muito melhor, entendeu? Interessante, Felipe, colocando essa questão do OPEX, né, que é você reduzir custos, né, ao longo do período do equipamento, do ativo, né? Esse item é relevante, né? Não basta apenas comprar o melhor, mas também fazer ele funcionar, né, com eficiência possível, né, da melhor maneira possível. Agora, a gente tem uns desafios aí, Felipe, que né, o mercado ele é carente demais de saneamento, né? É notório isso aqui no Brasil, e o Marco Legal vem auxiliar isso. Por outro lado, as empresas também têm muita resistência com novas tecnologias, e vai ter ainda, em função até dessa abertura do mercado maior, né, vai ter que entender, né, muito. Eu acho que você falasse desse desafio, né? Essa cultura nossa também, o mercado se abre, mas ao mesmo tempo vai ter que ensinar, né, vai ter que debater muito, explicar muito, né, a melhor forma de ter ganho nisso, né? A melhor tecnologia, a melhor aplicação. Queria que você comentasse isso. Tá, eu vejo como uma grande oportunidade, né? E aí já falando um pouquinho do marco, né? Ele é essencial. Existe um objetivo que é muito bonito de se ver, a gente chegar em praticamente universalização de água e 90% de esgoto lá em 2033. Está claro que não há capital público suficiente para fazer um investimento dessa ordem, que a gente está falando em 700 bi, né? Então, assim, é fundamental que você tenha, de fato, a iniciativa privada participando. Mas o que eu queria dizer com relação às dificuldades ou à mudança de mentalidade é que a gente tem, como vem dizendo, muito vinculado a um processo que é quase que 100% público, que tem lá uma forma de contratação, que, novamente, existem alguns incentivos, algumas companhias trabalhando com a parte, pagando um pouco mais para equipamento, colocando o viés da eficiência operacional junto na conta, mas esses são exemplos muito pequenos. Mas a gente está acostumado com o mercado que basicamente compra preço, e é quase que forçado a isso por conta da legislação que a gente tem que trabalhar. E é muito interessante a gente ter líderes globais ou um capital privado chegando com iniciativas novas, com objetivos sendo muito bem fiscalizados, com uma pressão muito grande, para que, caso eles entrem no processo, ganhem uma concessão, eles tenham lá multas muito grandes vinculadas a eles não cumprirem os objetivos. E essa dualidade de operação, em alguns lugares públicos, mas trazendo iniciativas do privado, gerando quase que uma modalidade separada, ou enfim, uma dualidade para o mercado, para a gente é muito interessante. A gente vê esse caminho para que isso permita que as empresas ou que os fabricantes de equipamento possam trazer novidades, de fato, agregar o departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro dos seus custos, para que o mercado passe a comprar, de fato, tecnologia, né, e evite ficar 100% vinculado somente ao valor de investimento do bem, né. Então, e acho que dentro do marco, um grande trunfo disso é a forma de contratação. A gente tem visto, por exemplo, lá em Alagoas, um contrato já firmado com uma concessão de 35 anos, né? E acho que esse é a grande sacada do processo, que é você ter um agente privado que é responsável pela operação pelos 35 anos, né? Então, ele não vai simplesmente fazer um investimento, operar por 5 anos, entregar o processo de volta ao erário público ou passar para outra pessoa. Ele tem que fazer a conta fechar pelos 35 anos. E isso gera interesse e gera desafio de todos no processo de chegar na otimização operacional, né? Até o ponto em que se pagar mais para equipamento, que se prova realmente com melhor operação, com menos falhas, obviamente com melhor rendimento, com maior consumo de energia, com menos perdas de água, é exatamente isso que ele precisa procurar. Não vai adiantar nada ele fazer um investimento extremamente baixo e de má qualidade em equipamentos, sendo que depois ele vai colher os frutos ruins dessa opção que ele tomou lá atrás, entendeu? Eu também não sou a favor, eu não acho que o caminho é simplesmente entregar tudo isso aos investidores externos, privados, não é a solução, mas é interessante que a gente gere um mercado que avalie os dois cenários. É muito interessante encontrar, de fato, companhias que aceitam um contrato com tarifa fixa de água,
e que acreditam que é possível tirar bons resultados dessa operação. A gente precisa de um exemplo de eficiência operacional. Se a gente olhar em Madrid, olhar na Espanha, nós temos inúmeras companhias de água com muita experiência e que têm sim condição de trazer pelo menos uma visão diferente para o Brasil, falando novamente em equipamentos de melhor rendimento, em minimização de perdas, em investimentos de fato em monitoramento no sistema, que em princípio exigem um capital maior de investimento, mas que se pagam com o tempo, entendeu? Então é muito interessante ver a dualidade que a gente vai começar a viver a partir de agora. Ô Felipe, eu queria que você falasse assim, como é que a Rampamp está visualizando assim daqui para frente, né, o mercado, uma oportunidade para ela, né? A gente falou do mercado, mas eu queria que você falasse da empresa, né, da Rampamp, como é que ela olha, o que dá para aproveitar aí, o que dá para oferecer para o mercado, né, desse segmento. Legal. Bom, a Verpumpen, ela é uma fornecedora de bombas centrífugas, majoritariamente, que, como eu falei, é talvez 80% do parque de bombas, no geral, dentro do mercado de saneamento. Nós temos portfólio desde 3 cavalos até mais de 20 mil cavalos, mas é uma empresa que está muito vinculada a investimentos maciços de infraestrutura, né? Então, a gente tem que participar de projetos que mudam a vida de milhares, centenas de milhares, eventualmente milhões de pessoas em um único projeto. A gente tem um exemplo, por exemplo, no Nordeste, nós estamos concluindo o fornecimento agora de 3 bombas de 10 mil cavalos, que vão levar água para mais de 2 milhões de pessoas em 72 cidades. Então, o que a Rur espera? O objetivo da nossa empresa é que, de fato, o marco do saneamento traga oportunidades de uma mudança do patamar de nível de saneamento no Brasil, que a gente saia dos grandes centros e que seja possível levar infraestrutura realmente a todos os cantos do país e que a gente espera, eu espero como cidadão, na verdade, que a gente consiga chegar no ponto que o marco tem como objetivo, 99% de água tratada para a população brasileira em 2020, 2033 e 90% de coleta de esgoto. A RUR, nesse processo, ela pode contribuir, como eu falei, com virtualmente, praticamente qualquer aplicação de bomba centrífuga, horizontal ou vertical, em todos os ranges de potência, com motores secos ou submersos, mas é fato que a gente tem muito orgulho de participar de grandes projetos e de contribuir com mudança em toda uma região. A gente entende que, a partir da nossa fábrica no Brasil, a gente consegue participar desse novo momento de saneamento do Brasil, que é mudar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Legal, a gente falou aí com o Felipe Baixo, gerente-geral da Her Pumping. Foi interessante esse lado, assim, preocupação com a universalização, né? As empresas não adianta entregar, né, sem se preocupar em encontrar uma meta de universalização. Isso é essencial para aplicar nesse mercado. Qualquer empresa, para entrar nesse negócio, ela tem que imaginar que ela está contribuindo com a universalização. Então, ela tem que entender esse processo para fazer os seus produtos atenderem a esse desafio, né? Eu acho que é essencial. O Felipe trata muito bem disso, né? Não adianta vender produto e ir embora. Você tem que entregar e preocupar com a universalização, porque esse é o objetivo do marco, né? Então, a empresa tem que estar imbuída dentro desse sistema da universalização, seja de abastecimento de água e seja de saneamento, né, Felipe? Eu vou deixar a palavra final com você aí. Obrigado pela presença. Tá bem, Augusto, obrigado, agradeço a todos. De fato é isso, assim, a gente, no fim, obviamente, nós somos empresários, né, mas nós também somos brasileiros, a gente torce por esse país, né? Então, independente das orientações que a gente esteja caminhando, eu acho que a gente está aqui brigando para que esse seja um país que a gente tenha orgulho, e é claro que é um fator básico que que todos tenham, de fato, acesso à água e esgoto, e as empresas precisam querer contribuir com isso, né? Acho que esse é um ponto que deveria nos fazer sair da cama todos os dias e brigar por um ambiente melhor.